right or wrong, you can sing along if you... Estamos de volta agora com a nossa terceira discussão dessa manhã. Vamos conversar sobre qualidade de vida e planejamento de carreira. A coordenadora dessa mesa é a doutora Cláudia Marques Simões. Ela é vice-presidente da SAESP, supervisora do Serviço de Anestesiologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, e coordenadora da Comissão de Residência Médica do Hospital Sírio-Libanês. Como debatedores, nós temos o Dr. Mauro Pereira de Azevedo. Ele é vice-presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, a SAERJ, e é corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento da SBA no Hospital Naval Marcílio Dias, também no Rio de Janeiro, e membro do Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesista da SBA. E o Dr. Márcio Matsumoto, que é vice-diretor de Relações Internacionais da SAESP, instrutor responsável da residência médica do CET-SBA do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e membro da Câmara Técnica do CREMESP. Agradeço a presença de todos. Doutora Cláudia, eu queria que você fizesse aquela fala inicial sobre a importância dessa discussão. Perfeito, Cristiane, muito obrigada pela apresentação, pela nossa introdução. O tema qualidade de vida e planejamento de carreira é essencial nos dias de hoje. Nós discutimos muito sobre a questão geracional dos novos anestesistas, dos colegas já que têm um certo tempo de carreira e da diferença de postura e até do que eles buscam. E nós precisamos entender um pouco melhor e discutir mais sobre o tema, porque até antes de nós começarmos a sessão, nós estávamos aqui comentando entre nós que quando nós fomos residentes, ninguém abordava esses temas. Ninguém falava sobre planejamento financeiro, ninguém falava sobre número de horas trabalhadas por semana, em como você poderia buscar um equilíbrio da sua vida profissional com a sua vida pessoal. E hoje isso se torna cada vez mais importante. E eu acho que todo esse processo e a importância desse tema, ela foi muito catalisada no período da pandemia, onde todos nós acabamos, de uma certa maneira, revisando muitos valores e revisando como que nós lidamos com a nossa vida, com as nossas relações familiares, pessoais e com o trabalho. Então, ter um espaço como esse, dentro de um fórum que discute a nossa profissão aqui dentro da SAESP, eu vejo como essencial para todo mundo que está acompanhando a gente e para nós mesmos, porque cada vez que nós paramos para falar sobre o assunto, nós acabamos revisitando a nossa própria vida e revendo o que nós mesmos estamos fazendo. Então, acho que essa vai ser uma boa oportunidade de ter uma ótima troca de experiências, de como pensar e como nos planejar para ter uma adequada qualidade de vida e como pensar no futuro, porque ele chega. Uma hora nós vamos estar num momento de vida diferente e vamos chegar na aposentadoria. E isso tem que ser falado, isso tem que ser comentado antecipadamente para que nós possamos nos planejar. Muito bem colocado. Eu acho que a pandemia, de fato, despertou nas pessoas essa necessidade de bem-estar, né? O bem-estar passou a ser muito mais valorizado. Mas, entre os anestesistas, né, como então equacionar essa necessidade de qualidade de vida com a necessidade de conquistar estabilidade financeira, né? Como fazer isso? Acho que o primeiro norte que a gente tem que ter é que eu não posso ter um olhar só para a minha qualidade de vida ou só para o meu desenvolvimento profissional. Eu, Cláudia, anestesista, não sou diferente da Cláudia, pessoa. Se eu não estiver bem, se eu não tiver uma adequada qualidade de sono, se eu não tiver um mínimo de atividades de lazer, de descanso, eu naturalmente não vou desempenhar bem o meu papel dentro da sala de cirurgia. Isso vai acabar comprometendo o meu desempenho, a minha produtividade e, com certeza, isso acaba refletindo na produtividade do meu serviço. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, os hospitais, os serviços de anestesia conseguem enxergar que prezar pelo bem-estar dos seus profissionais acaba sendo um retorno indireto para a própria empresa. Porque se eu tiver uma pessoa motivada, bem de saúde, que esteja tendo esse olhar de autocuidado, ela também vai conseguir entregar mais na hora da atividade profissional dela. E isso tem que começar a ser ensinado, a gente tem que começar a falar disso na residência, né? Na faculdade de medicina, na graduação. É possível? Claro que é. Mas eu acho que todos nós, aí depois eu vou querer ouvir um pouquinho o Márcio e o Mauro,
Mas eu acho que todos nós conseguimos olhar para a nossa vida e identificar momentos onde nós tivemos um desbalanço pessoal e profissional. E que, na maior parte das vezes, a gente olha para trás e fala, poxa, mas eu exagerei aqui no trabalho. Ou nessa época que eu podia ter me engajado um pouco mais, eu não me engajei tanto e talvez eu tenha perdido uma oportunidade por isso. Então, eu acho que tem esses dois olhares. Não é só a qualidade de vida e não é só o trabalho. Eu tenho que conseguir encaixar isso. E para eu conseguir encaixar isso, eu tenho que, paralelamente, entender como que vão ser os meus rendimentos, os meus ganhos na minha atividade profissional. E eu tenho que ter um nível de vida e tenho que planejar os meus gastos de uma maneira compatível. Não adianta eu querer ter uma ótima qualidade de vida, eu posso ser uma anestesista exímia, mas eu não vou conseguir ir para a China, para o Japão, para a Ásia e estar trabalhando ao mesmo tempo. Então, como que eu consigo planejar isso e ter a possibilidade de ter um encaixe das coisas que me trazem prazer, que me trazem alegria, o meu hobby, né? Muitos de nós temos diversos hobbies, para combinar isso, e isso naturalmente me dá um maior gás, uma maior energia, para que no momento que eu estou atuando como médica anestesista, eu esteja dando meu 100% ali com o meu paciente. Muito bom. Doutor Márcio, a chegada dos jovens anestesiologistas ao mercado de trabalho tem provocado mudanças ou conflitos em relação à carga de trabalho excessiva? Com certeza, né? Você sabe que eu estou hoje numa posição dentro da nossa empresa de anestesia, onde eu faço essa parte de gestão de pessoas, né, e gestão das escalas de todos os nossos anestesistas, né? E no começo eu tive uma certa dificuldade em termos de diálogo com essas novas gerações, com esses novos anestesistas que vêm chegando no mercado. Talvez porque, assim, eu fui criado por um baby boomer, onde trabalho era tudo, o trabalho honra o homem, né? Você precisa prover a sua família de recursos o máximo que você puder, porque é a sua obrigação isso daí, né? E eu vim com essa mentalidade, onde todos nós aqui, né, viemos assim. E no começo, eu tive uma certa dificuldade em entender os anseios da nova geração. O discurso da qualidade de vida, o discurso do ambiente de trabalho mais adequado, né? Onde todas as ordens eram dadas de cima para baixo, sem diálogo, e assim, e acabou. E eu percebi que, se eu continuasse assim, eu ia acabar, e com os outros pares que pensam igual, a gente estaria num barco afundando, ia virar um bando de velho rabugento, reclamando da nova geração, sem flexibilidade de adaptação, e aí a gente ia ficar reclamando, vendo o barco afundar. Né? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que era melhor eu entender o pensamento deles. E com isso, com um diálogo aberto, eu consegui entender o que seriam esses anseios, o que seria essa qualidade de vida. E com isso, a gente adaptar a nossa empresa à nova geração. As empresas, eu acho que estão prosperando atualmente, são aquelas empresas que tiveram uma maior flexibilidade, tiveram uma humildade de reconhecer que as pessoas que estão chegando também devem ser ouvidas, né? E com isso, a gente conseguiu fazer com que os anseios como flexibilidade de carga horária fossem atendidos. Se você não dá uma flexibilidade para essa nova geração, ele vai procurar quem dá. Né? Você tem que dar também um planejamento da trajetória dele dentro da empresa. O que ele precisa ser, o que ele precisa fazer para angariar novos postos. E com isso trabalhar com propósito e com motivação. Né? Eu acredito também que a gente tem que valorizar, antes uma coisa que eu achava bobagem, hoje eu valorizo muito, que é a qualidade de vida. Ele fala qualidade de vida no trabalho. Né? O que seria essa qualidade de vida no trabalho? É o cara vir trabalhar feliz. O cara vir trabalhar feliz. E o que faz a pessoa vir trabalhar feliz? Eu fui procurar, escutar o que te faz feliz. E com a gente mesmo. O que te motiva? O que te faz feliz dentro do ambiente de trabalho? Eu acho que algumas coisas te fazem feliz. Tem uma remuneração, obviamente, justa. Não precisa ser muito diferente, muito alavancada e deixar de lado todas as outras coisas. Mas uma remuneração justa. Reconhecimento. Educação continuada, eu acho que é fundamental as pessoas terem uma educação continuada justamente para saberem que estão fazendo as condutas adequadas que o serviço espera. Tá?
ter também a capacidade de absorver inovações e tecnologias, novas tecnologias. Né? Inovação não é só inovação tecnológica, é inovação de formato de gestão diferente também, né? Eu acho que isso faz com que a pessoa venha trabalhar num ambiente mais feliz, a pessoa vem feliz trabalhar, né? E eu acho que a pessoa estando motivada e feliz no ambiente de trabalho, isso é qualidade de vida também. Qualidade de vida não é também só o que você faz fora do trabalho, qualidade de vida também é o que você faz dentro do seu trabalho, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante também é você alinhar expectativas. A pessoa tem uma alta expectativa e você entrega uma baixa expectativa, e sabendo que você vai entregar uma baixa expectativa para essa pessoa, a pessoa fica menos ansiosa de não estar acontecendo o que ela espera. Né? Então, você alinhar expectativas com os pares também é importante da qualidade de vida. Né? E aí depois a gente pode conversar sobre outros fatores relacionados à qualidade de vida, que aí seria extra-hospitalar, extra-ambiente de trabalho. Certo, muito bom. Agora, doutor Mauro, enquanto essas novas gerações chegam, nós temos também os que estão a caminho da aposentadoria, que estão no fim de carreira. Como planejar esse momento? Porque eu acho que deve ser muito difícil para o médico e, em especial, para o anestesiologista, como fazer para que esse momento seja o mais confortável possível, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista emocional. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Aqui está do lado de duas pessoas que eu admiro e respeito muito. Mas eu acho que a pergunta que você tem que fazer não é como, é quando. Entendeu? Porque eu acho que o grande questionamento hoje é o quando o anestesista tem que parar de trabalhar. Porque a gente vai falar de planejamento financeiro, que vem desde lá do início, acúmulo de renda, de propriedades, que é o que vai fazer o anestesista parar, né? Mas acho que a preocupação maior da sociedade hoje é quando que a gente precisa parar. Porque nós estamos vivendo muito mais hoje. Nenhuma geração vai viver tanto quanto a nossa geração está vivendo. E a capacidade cognitiva é mantida até o final. Existe um momento que eu tenho que não sou mais seguro para o trabalho. Eu posso ter segurança aos 70, a Cláudia 75, o Márcio aos 80. Como avaliar isso? Como avaliar isso? Como avaliar isso? Entendeu? Qual é o fator que vai dizer que nós três podemos ficar com 75 anos fazendo anestesia? Isso não existe. Isso foi até tema do webinar da World Federation, que o resumo do webinar foi esse. Não existe uma métrica no mundo, em lugar nenhum, para dizer quando você vai parar de trabalhar. Então, o que nós estamos vendo hoje? Um prolongamento da carreira do anestesista, que causa um hiato geracional cada vez maior, porque você tem hoje a pessoa muito envelhecida trabalhando com muito jovem. E isso é uma questão, fugindo um pouco da pergunta, que causa um bocado de choque. Se a gente não se alinhar, como o Márcio falou e como a Cláudia falou, quer dizer, a gente procurar um equilíbrio, a gente não vai conseguir trabalhar junto. Porque você tem pessoas hoje de 70 anos trabalhando com pessoas de 25 anos. 50 anos de diferença no mesmo centro cirúrgico. E com um detalhe que o Márcio falou assim, antigamente a gente ouvia a ordem vertical. O meu chefe falava e eu fazia. Hoje, o conhecimento é horizontalizado. Então, o que eles querem? Eles não querem que a doutora Cláudia, que é gestora, ou o doutor Márcio, que é gestor, faça desse jeito. Eles querem entender por quê. Eles querem participar do porquê. Eles querem ser trazidos para o porquê. Parte da tomada de decisão. Como tornar, então, esse relacionamento ali no momento da prática, né, médica, como tornar esse relacionamento melhor e mais interessante? Isso hoje é pergunta de milhões, né? E nessa pergunta de milhões eu posso falar o que eu faço. O que eu faço é o seguinte, você trazer eles, você subir o nível deles e descer o nível seu no sentido de procurar um ponto de equilíbrio, entendeu? Em que eu compreenda, como o Márcio falou, que eles são, por exemplo, eu acho muito chato você ficar dizendo que o jovem hoje é preguiçoso, não comprometido. Ele não é preguiçoso, ele quer aquela carga de trabalho. Eu trabalhava 60, 80 horas por semana e eu achava normal.
Entendeu? Hoje o residente, se passa 61 horas, ele já vai reclamar. É errado? Não é. Porque a gente tem que entender que isso é o padrão de vida dele. O meu padrão de vida foi outro. A pandemia, o smartphone, tudo isso mudou a vida, não existia. Então, assim, eu tenho que entender ele, mas eu tenho que fazer ele ver que ele tem uma responsabilidade. Por isso que eu estava aqui conversando com os colegas lá dentro também, que eu acho que o que mais falta para esse jovem é um mentor. Não é coach, não é um iluminado, não é um mentor. É ele reconhecer nela, em mim ou nele, uma pessoa que progrediu na carreira, né? Que conseguiu construir uma carreira com algum sucesso, tanto que nós estamos aqui falando. Então, quer dizer, nós podemos dizer que nós temos uma carreira bem-sucedida, mas ele vê em mim um mentor que possa ajudar ele no caminho dele. Não é transformar o caminho dele no meu caminho, entendeu? Mas eu fazer ele ver que, para ele juntar qualidade de vida e carreira, é possível uma carreira de sucesso com qualidade de vida? É. Só que na nossa época... Esse balanço era diferente. Balanço era assim, a qualidade de vida não era importante a carreira. Entendeu? Então, assim, essa geração eu estou achando fantástica. É a terceira geração com quem eu convivo. Eu já convivo com os milênios, com os baby boomers, os milênios, agora com a geração Z, porque eles estão causando um mal-estar na gente. Um mal-estar. Você não acha, não? Fazendo a gente revisar os nossos conceitos e a nossa atuação. E, assim, a principal efeito desse mal-estar é eu revisitar os meus conceitos de vida. Eu acho que eles estão fazendo um bem danado ao mundo, assim, essa geração Z está provocando em todas as áreas, né, essa mudança essa necessidade de repensar muita coisa. Desde que você não fique preso aos teus preconceitos. Exatamente. Esse é o problema. Tem é o que mais saber velho que fica, no meu tempo era assim, antigamente não tinha isso. Entendeu? Então, assim, eu estou achando... Agora, como planejar a aposentadoria? Eu acho que hoje, isso nos fóruns todos é falar, não existe mais como planejar a aposentadoria, porque o mais velho também quer continuar trabalhando, porque ele tem uma capacidade cognitiva adequada para trabalhar. Talvez ele não possa fazer uma cirurgia oncológica de grande porte, mas ele pode ajudar a doutora Cláudia na gestão do serviço dela, nos programas de qualidade, porque o jovem hoje tem um conhecimento aprofundado, mas o mais velho tem experiência. Entendeu? E isso ele só vai ter quando ele chegar aqui. A experiência é fundamental para ter um repertório do que pode dar errado. Olha, isso eu já vi, isso já aconteceu. Né? Eu falo uma coisa muito interessante que eu aprendi, que é o seguinte: aprender quando fazer é fácil, está no livro. Agora, aprender quando não fazer não está no livro. É a experiência que te diz que você não deve fazer aquilo. Entendeu? Aquilo que você mencionou sobre o momento de parar, quer dizer, hoje, então, isso cabe a quem, essa decisão? Ao próprio profissional? O serviço avalia, fala... Eles podem falar com muita propriedade. Eu vou falar assim, isso foi também tema da discussão na World Village. Quem pode fazer? Se eu visivelmente estou cognitivamente mal ou fisicamente mal, eu espero que a minha família fale, porque também interessa a minha família. Eu espero que minha esposa e minhas filhas falem: pai, você não pode mais trabalhar. Mas se não puder, nós como gestores vamos ter que sentir que aquela pessoa não está apta mais àquele trabalho, e é um momento dificílimo, angustiante. Imagina uma pessoa que chefiou um serviço a vida inteira, chegar num determinado momento, um colega falar para ela: doutora Cláudia, a gente precisa sentar e conversar, rever a sua posição. Isso, se a pessoa não se prepara psicologicamente, ela se sente muito humilhada. E não existe uma forma adequada de fazer isso. Agora, você não pode deixar o paciente entrar em risco e o próprio nome, a própria carreira que você construiu ser destruída por um insucesso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, não existe uma forma. Existe uma percepção, e isso tudo é cheio de vieses, porque
Não existe uma métrica. A questão é essa. Não existe uma métrica objetiva que te diga que você pode continuar fazendo tal e qual trabalho. O que existe é você ir desescalando a complexidade dos procedimentos que aquela pessoa mais velha está fazendo. A pessoa mais velha não faz mais uma cirurgia de grande porte, faz uma de menor porte, sempre acompanhada de outra pessoa. Aí depois ele vai para um centro diagnóstico, uma coisa menos exaustiva. Depois ele vai para um ambulatório. Isso seria ideal. Mas tem gente que insiste em ir no centro cirúrgico até o final. Então, às vezes, você tem que ter uma postura agressiva e dizer: não dá mais para você aqui dentro. Então, assim, não existe... Essa é uma questão fundamental que tem que ser posta na mesa. Não existe uma forma de você medir e avaliar. Certo. Doutora Cláudia, a busca pela qualidade de vida, ela vai muito além da esfera individual, né? Como é que as instituições têm que se atentar para esse tema, principalmente para a saúde mental dos profissionais, e agir da melhor forma? Bom, eu acho que isso melhorou muito, Cristiane, nos últimos anos, porque como eu comentei no início, hoje a percepção que as empresas, sejam hospitais ou sejam os próprios serviços de anestesia ou serviços de residência médica, tem da importância desse tema, da importância do autocuidado e do cuidado com a saúde mental dos profissionais da anestesia. Hoje, fora do Brasil, já existe esse posto, né, de diretor ou gerente de qualidade de vida, de bem-estar, que é uma coisa que no Brasil começa a chegar em algumas empresas, justamente com esse olhar. Porque se eu me preocupo com essa pessoa, e se eu ajudo ela, instrumentalizo ela a ter ferramentas que vão melhorar a saúde, seja física e mental dessa pessoa, ela com certeza vai desempenhar melhor. E por muitos e muitos anos, eu acho que nós no Brasil tivemos um preconceito muito grande com isso. E ainda temos, né? Como o Márcio comentou, muitas vezes nós olhávamos o anestesiologista mais jovem, o residente que vem e fala: não, mas eu não quero trabalhar tanto, eu não quero ficar 90 horas da minha semana dentro do centro cirúrgico. E muitas vezes a gente olhava com aquele olhar recriminante mesmo, de poxa, mas eu fazia. E hoje, acho que tanto para nós como pessoas, como indivíduos, como também ocupando as nossas posições dentro das instituições, isso tudo está muito mais claro, transparente, e nós conseguimos enxergar a importância desse autocuidado. Vou dar de exemplo aqui uma campanha internacional que existe de combate à fadiga, que ela foi encabeçada pelo Colégio Royal de Anestesia no Reino Unido, que eles montaram um material inicial para discutir com médicos já formados e em formação a questão da fadiga no ambiente de trabalho, que é um componente importantíssimo dentro do nosso bem-estar, dentro da nossa saúde mental também. Alguém que está extremamente cansado, extenuado, não vai ter como estar bem fisicamente, não tem como estar bem mentalmente, não vai desempenhar sua atividade profissional adequadamente. E eu lembro que a primeira vez que eu abordei esse tema com alguns colegas e usei até o slide set que eles disponibilizam, tem uma pergunta que eles sugerem que sempre se faça para quem está nessa discussão, né? Se vocês vão fazer um teste aqui, quando vocês dão plantão, vocês vão dirigindo para casa de vocês? Sim. Naturalmente. Essa é a pergunta que de imediato nós respondemos. E aí a pergunta que eles sugerem que seja feita é se alguém já teve algum acidente, por menor que seja, na saída de um plantão, de bater dentro da garagem de casa sem querer encostar. E a resposta invariavelmente também na maior parte das vezes, sim. Por essa amostragem. Mas um plantão... Então por que ninguém nunca falou pra gente que a gente tem que tomar cuidado na hora de sair do plantão? São coisas simples e pequenas, mas que mostram como é importante que a gente tenha esse cuidado e que a gente fale sobre o assunto, né? Porque eu não quero ser atendida por um médico que está extremamente cansado, que de repente, na hora de estacionar o carro dele, bateu na parede, imagina o que ele vai fazer comigo. Se é um colega que trabalha comigo no plantão, eu vou querer ele na hora de uma intercorrência grave, que eu precisar de uma ajuda de verdade, na assistência de um paciente grave. Não, e ele também não vai estar bem com isso, porque ele está extremamente cansado, então não é má vontade, não é falta de capacitação, é uma necessidade de cuidado próprio.
E eu acho que isso tem se tornado cada vez mais natural. As pessoas estão conseguindo enxergar isso hoje de uma maneira muito mais séria, saudável, do que era no passado. Então eu acho que a gente conseguiu transpor essa grande barreira que existia de olhar essas questões de autocuidado, de bem-estar, como algo que era um luxo. Hoje coisa não é um dos luxo. fracos, né? Exato. Não é coisa dos É uma fortes. necessidade eu ter a maturidade de parar, seja no momento da aposentadoria, como o Mauro falou, e falar assim, olha, eu não tenho mais condição de fazer esse procedimento, mas eu tenho... Ou no momento de vida ruim também. Ou no momento, exato. Isso é muito importante, Ou no Mauro. momento de vida ruim também. Todo mundo Que passa. todos nós passamos, exato. E, assim, ter esse bom senso de falar, olha, neste momento eu não consigo desempenhar isso. Não vai ser bom para mim, não vai ser bom para a empresa, não vai ser bom para o hospital, não vai ser bom para o paciente. É a atitude mais sábia que a gente pode ter. E dali a uma semana, um mês, um ano, a gente não sabe, depende da situação, essa pessoa pode voltar à atividade total, plena dela, até melhor do que ela estava antes. Então, enxergar com naturalidade que do mesmo jeito que a nossa vida tem altos e baixos, a nossa condição física e mental também pode ter. E nós precisamos, muitas vezes, parar e fazer o nosso check-up, fazer a nossa lição de casa. Né? Muitos de nós aqui já tivemos... Nós trabalhamos com cirurgia todos os dias, com vários pacientes, mas muitas vezes nós viramos o paciente, né? Nós estamos do outro lado. E faz parte, e está tudo bem. A gente precisa fazer isso para continuar bem, para continuar desempenhando a nossa função. Então, resumindo essa pergunta, eu acho que hoje as instituições conseguem enxergar o valor e a necessidade do cuidado do bem-estar das pessoas e dos indivíduos que trabalham com ela. E aquela mentalidade punitivista, né, que a gente até falava na mesa anterior, ela está mais amenizada nesse Com aspecto. certeza, eu acho que A instituição entende. A partir do momento que começou-se a entender a importância disso, quando uma pessoa chega, um médico chega e vem conversar comigo e fala, olha, eu não estou num momento bom, é uma reação que talvez há 20 anos atrás qualquer um de nós tivesse, imagina que absurdo, como assim? Você tem que trabalhar. É frescura. Hoje é natural que a gente consiga entender e falar, não, ok, eu prefiro inclusive que você me fale isso, que você se afaste temporariamente, para você se cuidar, para você estar bem. Ele em outro setor. Exato, ou a gente reajustar a sua atividade para que você consiga desempenhar ela adequadamente. Né? E eu acho que qual que é o único porém? Isso tem que ser legítimo e tem que ser com a vontade da melhora. Não pode ser aquela pessoa que sempre só quer se afastar. Porque aí a gente pode chegar num momento que talvez não seja de idade avançada para falar em aposentadoria, mas que a pessoa tenha que repensar se ela consegue continuar trabalhando. Né? E isso é uma decisão muito difícil, muito pesada. Porque, como você comentou, não existe uma ferramenta, um questionário, uma avaliação, um exame que eu faça e que fale, olha, ele pode continuar, ele não pode. Se a gente conseguisse ter essa régua, isso tudo seria muito mais fácil, em qualquer momento, mas ela não existe. Então, essa avaliação, eu sempre brinco que a gente fala muito nos dias atuais de analgesia multimodal, anestesia multimodal, onde a gente usa vários agentes para conseguir o nosso objetivo, e eu acho que essa avaliação e essa nossa percepção, ela tem que ser multimodal, ela tem que ser olhada por diversos ângulos, de diversas lentes, para a gente conseguir ter uma visão melhor. Muitas vezes a gente olha aquela pessoa, eu sempre brinco e faço a comparação de uma foto com um filme. Eu posso estar chorando, péssima aqui, eu vou no banheiro, me maqueio, coloco um sorriso no rosto, venho tirar uma foto, a foto vai sair linda. Mas quem viu o filme do que estava acontecendo comigo antes, sabe que eu não estou bem. E a gente tem que se preocupar mais com o que está acontecendo como um filme, como a vida real, do que com um momento pontual e específico. Porque senão a gente não vai estar enxergando a realidade e isso vai ter um impacto, seja no paciente, na segurança, ou no próprio desempenho do serviço. E hoje isso consegue ser percebido. Muito bom. Doutor Márcio, a anestesia é uma especialidade que tem características peculiares, né? Porque o médico não é dono da própria agenda, ele tem que seguir a agenda do cirurgião, do hospital. Como é que é possível encaixar
atividades, né, de lazer, esportivas, encaixar essa qualidade de vida fora do ambiente de trabalho, se a agenda é essa loucura? Essa pergunta é muito interessante e eu fiquei muito surpreso quando fui convidado para falar sobre qualidade de vida, porque eu achava que essa discussão seria voltada mais como a empresa se adapta à necessidade da qualidade de vida dos profissionais, e não como se eu fosse um exemplo de qualidade de vida, porque, assim, eu sou muito satisfeito com a minha rotina, com a vida que eu tenho hoje. E eu acredito que, por que hoje eu tenho satisfeito, apesar de ter uma carga horária de trabalho grande, pesada e de grande dedicação? Eu acho que a lição número 1 que a gente precisa ter de qualidade de vida, eu acho que qualidade de vida se baseia principalmente em você priorizar o que é importante para você. Você vai lá e linkar o que é importante para a sua vida. É a minha família, é uma atividade física que eu pratico, é um hobby que eu tenho, né? Você também organização e planejamento do seu dia. Todos os meus dias são organizados e planejados, tá? Eu tenho um horário daquele dia da semana dedicado a tal coisa. Eu tenho um calendário, eu tenho um planejamento e eu procuro cumprir o meu planejamento. Obviamente, por necessidades do trabalho, às vezes você não consegue cumprir o seu planejamento, mas eu faço uma reorganização e tento cumprir aquilo que eu planejei para fazer naquele dia, principalmente relacionado às atividades fora trabalho, né? E assim, uma grande lição que eu tenho assim, de qualidade de vida é que, por exemplo, a minha atividade física é o meu hobby, ao mesmo tempo. Né? Eu pratico jiu-jitsu há mais de 30 anos, né? Já sou faixa preta aí há bastante tempo. E hoje, por exemplo, no meu treino de jiu-jitsu, eu treino com atletas de alto desempenho, com atletas profissionais que vivem disso. Eu vou lá e treino com eles, assim, eu tenho uma meta, que eu vou lá, eu participo de competições brasileiras, internacionais. Por quê? Porque eu tenho uma meta ali. Então, assim, a qualidade, o tempo dedicado àquela atividade física é intenso, bem direcionado e focada. Né? Mindfulness, né, fala, né? Você precisa ter a sua atenção focada. Quando eu estou no trabalho, minha atenção é focada ao trabalho. Quando eu estou na minha atividade física é focada à minha atividade física, que é ao mesmo tempo o meu hobby. Né? Então, a qualidade da sua atividade é o mais importante. Você está satisfeito. Não adianta você falar, porque eu quero ter qualidade de vida, eu vou lá andar 1 hora na esteira e eu odeio andar na esteira. Cara, isso não é qualidade de vida. Você está fazendo uma coisa que você odeia. Né? Você tem que estar vinculado a uma coisa prazerosa para você. Né? E a luta, para mim, trouxe algumas lições também, que eu aplico hoje também no meu dia a dia, como uma busca por uma qualidade de vida que me traz mais felicidade. Né? A luta me trouxe muita resiliência. Você vai lá, luta com atletas de alto desempenho, a grande maioria das vezes eu perco deles, mas você vai lá, levanta, estou pronto para a próxima. Não é porque uma derrota que vai fazer você, meu mundo acabou. Né? O exercício da resiliência, na minha opinião, é uma das bases para uma vida feliz e próspera. Né? Humildade de você aprender com todos do seu time, independente do nível hierárquico. Eu vou lá, aprendo todos os dias com um faixa branca que está lá. Por quê? Porque todo mundo aprende com todo mundo. A vida é um contínuo aprendizado. Né? E a alegria de estar lá. Eu procuro transmitir alegria, não só para mim, alegria para quem está comigo. Tornar um ambiente leve e feliz também é bom para todo mundo. Né? Então eu procuro buscar trazer alegria para o ambiente também, onde todos se sintam bem com a minha presença e também com a presença dos outros. Isso também não me traz qualidade de vida. Né? Pô, você está feliz em todo lugar que você vai? Eu estou, porque eu busco isso. É um propósito que eu tenho, trazer alegria para as pessoas, trazer felicidade. Né? Você vai lá, aquela pessoa contamina o ambiente. O ambiente fica ruim, a qualidade de vida de todo mundo piora. Piora com isso. Né? E você se torna um profissional melhor também por causa dos benefícios que essa prática te traz, né? Sim, não só pelos conceitos aí, resiliência e tal, isso com certeza você aplica no seu trabalho, mas pelos próprios benefícios físicos, pelos né? próprios benefícios físicos. E emocionais. Sim. Para mim, família é uma coisa muito importante. Hoje, a minha prioridade, se você for elencar as prioridades, a minha prioridade é minha família.
Então, o tempo dedicado à minha família tem que ser um tempo de qualidade. Eu preciso ficar mais com a minha família. Aí você vai lá ficar com a família, deixa os filhos no tablet, você não sai do celular, você não interagiu com a sua família, a qualidade de dedicar à sua família é baixíssima. Eu procuro ter atividades coletivas com a minha família, aonde o meu tempo dedicado a eles seja de qualidade. Isso vai trazer memórias afetivas para ele, e para mim, para eles, para elas e para mim. Isso é importante, a qualidade, não é o tempo que você dedica à atividade. Então, um planejamento e priorização no que você faz. Tem um autor que fala sobre gerações, Pedro Salomão, que é um cara jovem que escreveu um livro sobre gerações, e ele fala uma coisa muito importante que o Márcio falou, qualidade de vida é uma estratégia. É o que o Márcio faz, ele tem uma estratégia para ter qualidade de vida, porque qualidade de vida é multidimensional, você tem que unir tudo isso, trabalho, lazer, para chegar realmente à qualidade de vida. Então você tem que ter uma estratégia, você tem que ter aquilo como objetivo, que aquilo não vai nascer do nada. E acho que tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, deixar essa mensagem, que, como o Mauro comentou, é multimodal, cada um de nós está tendo uma fala em uma linha, e é importante lembrar que não tem uma receita, né? Não tem uma fórmula mágica. O que de repente funciona para o Márcio, não funciona para o Mauro, que pode funcionar para mim ou não sei. Mas lembrar que cada um vai ter que achar o seu equilíbrio, achar a sua solução. Que nada do que a gente possa falar aqui, por melhor que tenha funcionado para cada um de nós, pode não se adequar para você que está aí do outro lado ouvindo a gente. Eu vou virar infeliz. Eu também não vou dar muito certo, Mauro. Você é a pessoa mais miserável do mundo. Agora, vamos para um restaurante. Aí você pode me chamar Então, a percepção da qualidade de vida está na própria definição. É o Ela é alinhamento diferente. da expectativa que você tem em relação ao que a vida te traz e o que você consegue. Entendeu? Um é pela espiritualidade, outro é pelo esporte, outro é pelo trabalho, seja lá o que for. Entendeu? É a percepção que você alinhou. Mas essa estratégia do bloqueio da agenda, eu acho que é fundamental, né? Sem Assim, fundamental. bom, A isso organização, é prioridade para né? mim, então eu vou organizar, vou ter uns bloqueios aqui, pode vir a cirurgia que for, que eu não vou fazer. Não Na vou minha estar lá. opinião, qualidade de vida é organização. Exato. Só um comentário, um CEO americano, que eu não me lembro de uma grande empresa, não sei se é da Amazon, não sei de qual empresa, que ficou conhecido. Ele falava que às terças-feiras ou quintas-feiras, a tal hora do dia, ele ia sair com a esposa dele e jantar. Não importa se a empresa dele chegasse e falasse, está falindo a empresa. Problema da empresa, amanhã a gente resolve. Hoje é meu horário de ir ao cinema com a minha mulher, sair para jantar com a minha mulher, e é o que ele fazia religiosamente, porque aquilo era o momento que ele esperava a semana inteira para viver. Entendeu? Muito bom. Você quer ver uma coisa? Sabe qual é a coisa que mais me dá prazer hoje em dia na vida, que hoje eu trabalho um pouco menos? É andar na rua sem fazer nada. Que delícia. É ver a rua. Coisa que eu nunca movimento, vi. né? Não, coisa que eu nunca vi, que eu passei a vida preso no centro cirúrgico, então eu trabalhei muito. Hoje que eu trabalho um pouco menos, cara, se botar um short que você parece que é atleta, Você se disfarça de atleta. Ainda mais no Rio de Janeiro, mas né? olha meu WhatsApp, mensagem no meu WhatsApp, estou na academia. E vou andar. Uma bobagem, mas você sente Algo tão simples, né? É uma coisa maravilhosa. Você absorve a energia das pessoas, da vida, do mundo, entendeu? Uma coisa boba. Eu que não sou profissional de saúde, quando eu entro no centro cirúrgico, às vezes, né, para fazer alguma reportagem ou em qualquer outra área do hospital que não tem janela, aquilo me dá uma agonia tão grande. Eu penso, como esses A profissionais gente vive isso o conseguem dia todo, a viver. vida toda. Um dia eu fui num setor de tomografia que era no Subsolo, provavelmente. pra lá do subsolo, era tipo quarto S, assim. Eu falei, como alguém pode trabalhar aqui o dia inteiro? Né? E ser feliz. Então essa sua necessidade do ar puro, de olhar, de ver detalhes, respirar e tal, estar fora daquilo, para mim é fundamental também. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu falo com minha esposa, o seguinte, eu gosto muito de sair final de semana, almoçar fora, jantar, mas eu gosto de lugares abertos. Isso. Detesto que você me convide para um lugar que seja fechado. Por que eu falo? A gente já Você fica fechado passa a semana inteira. Oprimido, gelado. Então, quando eu vou no final de semana, eu quero um lugar que eu veja
gente, veja a rua, veja sol, chuva, qualquer coisa. O último lugar que eu quero, se você me chamar, Mauro, melhor restaurante de São Paulo, mas é um cubo fechado, vamos no piorzinho. Piorzinho, mas que esteja... Que me deixe mais livre. Eu sou apaixonada por janela. Onde que tem uma janela, né? Isso tem tudo a ver mesmo. Bom, estamos aí chegando aos momentos finais. Doutora Cláudia, eu queria que você fizesse um apanhado aqui do que foi discutido e adicionasse alguma coisa que a gente acabou não comentando. Perfeito. Acho que a nossa discussão foi muito rica no sentido de trazer muitas visões diferentes. Acho que nós conseguimos deixar claro que não tem uma fórmula clara. Infelizmente, para várias dessas perguntas, a gente não conseguiu trazer uma resposta objetiva, né? Não porque nós não tenhamos, porque ela ainda não existe. Então, eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de bem-estar, de qualidade de vida, nós não podemos nos esquecer como indivíduos, como pessoas normais. Nós somos médicos, anestesistas, temos a nossa função, exercemos as nossas atividades nas diversas empresas, hospitais, mas nós somos pessoas acima de tudo. Então, eu acho que quando nós lembrarmos disso, toda vez que nós colocarmos a pessoa, Cláudia, Mauro, Márcio, à frente do profissional, eu não tenho dúvida que cada um das nossas personas profissionais também vai estar cada vez melhor. E eu acho que isso vale para todos nós. Acho que, apesar da visão ter mudado muito já das instituições, as instituições ainda têm a lição de casa de continuar melhorando cada vez mais o ambiente de trabalho, estimular cada vez mais a pesquisa de clima organizacional, entender o que pode ser melhorado, né? E nós também como indivíduos, o que eu estou fazendo que está impactando no meu ambiente? O que o Márcio trouxe é muito importante. Você chegar num ambiente que está contaminado com alguém, que está falando mal o tempo inteiro, que está ruim, que é um detrator daquele serviço, ninguém está com bola de ferro no pé, né? Trabalhando obrigado, já foi a época da escravidão. A gente tem que estar trabalhando num local que você se sinta bem, que você veja sentido. Se eu trabalho numa determinada empresa, a visão, a missão e os valores da empresa tem que conversar com os meus. Senão não faz sentido eu ficar naquele lugar. E isso também é buscar qualidade de vida, é buscar um local de trabalho que você consiga se integrar. Então eu acho que cada vez mais nós temos que ter esse olhar crítico e entender que isso faz parte da nossa escolha profissional, né? Quando nós pegamos exemplos até do exterior, até mesmo voltando um pouquinho na fase da carreira, né, na fase da formação profissional, aqui muitas vezes no Brasil, quando a gente vai prestar residência, a gente busca os melhores serviços, os mais conhecidos, mas a gente não pensa tanto na rotina de como é o serviço. Em muitos outros países fora, né, quando você vai dar um match num serviço, muitas vezes outras coisas, além da questão técnica no seu desempenho de notas, são vistas. Talvez a gente tenha que começar a trazer esse olhar para tudo na nossa realidade, para a escolha do ambiente de formação, para a escolha do meu ambiente de trabalho, para eu me encaixar no meu ambiente de trabalho. E se eu tiver essa mentalidade de querer torná-lo melhor e de buscar que o próprio serviço, o próprio hospital também fomente isso, essa conjunção não tem muito como dar errado, né? Então eu como pessoa, como profissional que estou trabalhando ali, com certeza vou ter um ganho imenso. Então eu acho que cada vez mais nós, como associações, como a SAESP, SBA, FEBRACAN, temos que trazer esse assunto para a pauta. Não ter vergonha, não achar que é algo que não vai ser visto com bons olhos, ainda pode ser criticado por alguns, muito pelo contrário. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais valorizado e a gente tem que se instrumentalizar cada vez mais. Existem milhares, centenas de pesquisas que estão saindo o tempo inteiro, mostrando o impacto do bem-estar, da qualidade de vida e da percepção no desempenho acadêmico, profissional, diário, né, na redução dos afastamentos dos dias de atividade dos profissionais. Então, cada vez mais, nós temos que trazer esse assunto à pauta. Então, eu queria agradecer muito aos colegas por compartilhar um pouco das vivências, que eu acho que nós tivemos um painel muito rico nesse sentido, de trazer diferentes olhares e, por mais às vezes que pareça frustrante, a gente falar, poxa, mas nós não conseguimos responder objetivamente algumas coisas,
mas eu acho que isso dá muito conforto para muita gente que está nos ouvindo lá do outro lado, que tem as mesmas dúvidas e também não conseguiu chegar nas respostas. Com certeza. Agradeço então, doutora Cláudia, doutor Mauro e doutor Márcio pela participação, pelo ótimo painel. Obrigado. E voltaremos daqui a pouco com mais uma discussão.